Mesmo que tudo ao nosso redor esteja sendo destruído e virando cinzas, nós permaneceremos de pé. Olá, eu sou a Zaine e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Raabe. A história está no livro de Josué, no capítulo 2, onde Josué envia 2 homens para fazerem o reconhecimento da terra de Jericó. Esses homens obedecem a Josué e vão para Jericó para fazer esse reconhecimento, e lá eles ficam hospedados na casa de uma mulher que era prostituta e seu nome era Raabe. Naquela época, assim como hoje em dia, as notícias já corriam muito rápido e o rei no instante ficou sabendo que tinha 2 espias lá na terra dele. E daí ele envia uma ordem para Raabe para que Raabe entregasse esses homens ao rei. Ela decide não obedecer à ordem do rei e ela mente para o rei, porém ela esconde esses homens de Israel. Então nós vemos aqui, sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. O versículo 6 diz assim: na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Então ela mentiu para os homens do rei e escondeu os homens de Israel, os espias de Israel, lá no terraço da casa dela, debaixo de feixes de linho. Esses homens do rei, eles acreditaram em Raabe e eles foram embora, saíram da cidade para ir procurar esses espias de Israel. E assim, antes que esses espiões eles fossem dormir, Raabe foi até o terraço para conversar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima, no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Raabe, ela escondeu aqueles homens de Israel porque ela tinha ouvido falar sobre tudo o que Deus tinha feito a favor do seu povo. E quando ela ouviu essas notícias, aquilo gerou medo nela, aquilo gerou medo naquele povo de Jericó, porque eles sabiam todas as maravilhas que Deus tinha feito ao povo de Israel. E ela sabia que se o Senhor tinha feito aquilo pelo povo de Israel, com certeza a terra de Jericó seria destruída. Agora nós vamos ver o que eles responderam. Ofereceremos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos você com bondade quando o Senhor nos der a terra. Esses homens fizeram uma aliança com ela, eles prometeram a ela que a vida dela e da sua família seria poupada se ela não os entregasse ao rei. E ela fez isso, ela disse a eles: olha, vocês desçam por essa corda, colocou uma corda, porque a casa dela ficava no muro da cidade, então ela colocou uma corda pela janela para que eles descessem, fugissem, e ainda deu ali indicações, né? Vocês fiquem ali em tal lugar durante tanto tempo, e depois vocês vão embora. Que aí vai ser o tempo dos homens do rei lá de Jericó voltar, se parassem de procurar eles. Dizem o seguinte: Raabe, só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir as nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família,
pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal ao que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar a outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. E ela aceitou as condições deles. Então, basicamente, quando eles fossem entrar na terra para tomar posse da terra que o Senhor tinha dado a eles, Raabe deveria deixar aquele cordão vermelho que simboliza o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. E todos aqueles que estivessem dentro daquela casa, eles seriam poupados. Mas eles só seriam poupados se tivesse aquele cordão vermelho ali na janela. Aquele era o sinal de que aquela casa deveria permanecer de pé e que as pessoas que estavam dentro dela ficariam livres, ficariam vivos e seriam salvos. E sobre a minha vida e sobre a sua vida há um cordão vermelho, e o cordão vermelho é o sangue de Jesus. O sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que nos livrou da condenação e da morte. O sangue que nos mantém em pé, mesmo quando todas as coisas ao nosso redor estão sendo destruídas, estão virando cinzas. Mas nós permanecemos de pé, nós permanecemos salvos, não por causa de nós mesmos, mas por causa daquele cordão vermelho, por causa do sangue de Jesus. Jesus morreu naquela cruz e nos trouxe a salvação, nos trouxe vida, nos trouxe libertação. Agora nós não somos mais escravos, nós somos livres. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E eu acho essa história extremamente interessante, porque a condição para que Raabe e a sua família fosse salva era que aquele cordão vermelho deveria estar lá, aquele sinal deveria estar lá, e todos deveriam estar dentro daquela casa. Nós vemos lá no capítulo 6 de Josué, lá onde Josué está dando ali a ordem de como eles iriam vencer, como eles iriam entrar na terra de Jericó, que é algo maravilhoso, mas esse vai ser assunto para outro vídeo, não para esse. Mas nós vemos o seguinte, no versículo 15 do capítulo 6. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos, como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Vê que quando os muros de Jericó caem, quando eles entram ali na cidade, lá no verso 21 do capítulo 6 diz o seguinte: com suas espadas destruíram completamente tudo o que havia dentro dela, homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa, vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó. E até hoje ela vive no meio de Israel. No meio de tudo, ela ouviu falar sobre o Senhor, ouviu falar sobre o Deus de Israel. Isso gerou medo, isso gerou fé, isso gerou algo no coração dela. Então a primeira coisa foi ouvir. A segunda coisa foi que ela tomou uma atitude, que foi a atitude de proteger aqueles homens de Israel, de não os entregar ao rei de Jericó e de os proteger, de os esconder. E a terceira atitude foi que ela pediu ali proteção. Ela pediu que a vida dela fosse poupada e que eles agissem de bondade com ela, assim como ela agiu de bondade com eles. De fato, cumprir aquela promessa.
manter aquele fio ali naquela janela. E ela foi salva e viveu no meio do povo de Deus. E o mais interessante é que a gente vê essa mulher estrangeira, que era prostituta, mas que ficou na genealogia do Messias. O que será que eu e você estamos ouvindo? Será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus para que gere fé em nosso coração? Ou será que estamos ouvindo notícias ruins? Será que estamos ouvindo as pessoas falando uma mal da outra? Ou será que estamos ouvindo as pessoas só falarem sobre doenças, sobre problemas? O que será que nós estamos ouvindo? O que será que nós estamos alimentando para o nosso coração? Porque quando nós ouvimos a palavra, quando nós ouvimos os feitos do Senhor, isso gera fé em nosso coração, isso gera esperança. É quando nós ouvimos a palavra que nós somos lembrados dia após dia da bondade do Senhor. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então vamos nos alimentar da palavra, vamos nos lembrar dos feitos do Senhor. Como diz lá em Salmo 103, todo o meu ser louve o Senhor, louvarei o seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte, me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. Que venhamos descansar, sabendo por certo que somos protegidos pelo sangue do Senhor e que mesmo que tudo ao nosso redor seja destruído, nós permaneceremos de pé, nós permaneceremos salvos, não por causa de nós mesmos, mas por causa do sangue que está sobre a nossa vida, o sangue de Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós não somos atingidos. Mesmo que tudo ao nosso redor esteja sendo destruído, virando cinzas, caindo, mas nós permaneceremos de pé, nós permaneceremos firmes. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que permanecem firmes e são salvos. A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar sobre Jesus, isso gerou fé ao seu coração e foi aí que ela foi em busca da sua cura. O cego de Jericó, ele ouviu falar sobre Jesus e foi aí que ele foi em busca da sua cura. Então vamos ouvir sobre Jesus diariamente, vamos ouvir a palavra, ouvir pregações da palavra, vamos nos alimentar com a palavra, nos alimentar com aquilo que vai gerar fé, que vai nos trazer a alegria, ânimo para vivermos dia após dia. Porque quando a gente fica focado, olhando as coisas desse mundo, olhando para os problemas, para as dificuldades e para tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós começamos a afundar. Pedro, quando ele olhava para Jesus, ele permaneceu andando sobre as águas, mas quando ele começou a reparar na tempestade, no vento forte, ele começou a afundar. Então vamos olhar para Jesus, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, vamos olhar para aquele que nos mantém de pé, mesmo quando tudo está caindo, mesmo quando tudo parece perdido. O Senhor está conosco, nos ajudando e nos sustentando. Então vamos confiar no Senhor, vamos descansar nele. Porque o Senhor é aquele que nos protege, que nos guia e que nos sustenta em todos os momentos. Independente da guerra que esteja ao nosso redor, nós somos protegidos, nós somos libertos. E estamos debaixo da graça de Deus, da bondade de Deus, aquele que nos protege, nos guia, nos ajuda e nos sustenta a cada momento. Então vamos descansar no Senhor e nos lembrar dos benefícios dele todos os dias das nossas vidas. É isso, esse foi o vídeo dessa semana e até semana que vem, bye bye.